Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje irei conversar com a Marcita. Marcita, que é diretora criativa, ilustradora e animadora e já colaborou em projetos para Rede Globo, Itaú, MTV, Facebook, Google, entre outros clientes bem legais. Além de colaborar em projetos para ONGs, né? Instituições ambientais e culturais e organizações sem fins lucrativos. E eu não sei se a Marcita se lembra, mas eu tive a oportunidade de animar uma ilustração dela em 2019 com o pessoal da Green Cave, do Dino Paiva e Yasmin de Paiva, e foi um prazer Uhum. poder animar as suas ilustrações. Ai, E, olha, Marcita, foi você, eu tinha pô, esquecido. faz tempinho já, acho que foi em 2019 isso. Foi legal porque é uma ilustração de caverna, natureza. Sim, exatamente. Uhum. Marcita, seja bem-vinda. Obrigada por ter separado um pouquinho do seu tempo aí para bater esse papo comigo. E fique à vontade para se apresentar, para contar um pouquinho da sua trajetória para a galera, para eles te conhecerem um Ah, pouquinho. tá bom. É estranho falar pro escuro, É né? isso que eu ia Mas falar, tá péssimo, né? obrigada por ter me chamado para o papo. Me faz muita falta morando assim, afastado dos grandes centros, é, bater papo, trocar ideia com a galera da área, sabe? Isso tem latido mais forte no coração, inclusive. Bom, meu nome é Márcia, mas todo mundo me chama como Marcita desde que eu comecei a trabalhar, e aí ficou, e aí virou esse nome artístico. É, eu trabalho com motion já freelancer desde 2010. Comecei em 2007 e já passei por várias coisas, assim, trabalhei com agência, estúdio, que atendia mais agências de publicidade. Sempre trabalhei muito ligado ao terceiro setor, foi como eu comecei. Acho que por conta das minhas ligações, tudo que eu já fazia, assim, desde adolescente, punkzinha e tal. É, Trabalhei com agência de branding também, tentei um tempo ficar fora da animação, porque às vezes é um trabalho sempre de virar à noite, né, em produtores e tal, final de semana. Aí falei, vou ter uma vida mais comum, vou trabalhar numa agência de branding, com design e tal. Mas eu me cansava da rotina de ter que, por exemplo, você trabalha com branding, você tem que se ater a uma paleta de cor e tal. Eu me cansava, eu acho que o motion, a animação, tem essa coisa do movimento em si, né? E aí eu falei, não, cara, desde que eu entrei na faculdade era o que eu queria trabalhar, e aí dei muitas voltas, cambalhotas e voltei, aqui estou eu, trabalhando com isso e inteiramente com isso, assim, há algum Mas tempo. você começou primeiro na ilustração ou já foi direto para animação? Então, eu estava em dúvida, né, no que fazer. Pensei em animação, aí não tinha cursos de animação na época em São Paulo. Aí eu estava em dúvida entre design gráfico e audiovisual. Daí o primeiro semestre da faculdade que eu comecei misturava e eu estava bem dividida da onde eu ia, porque a animação ela mistura esses dois mundos, né? Sim. E aí eu trabalhei, comecei como designer gráfica e aí eu fui pegando algumas coisas de vídeo, de animação. Então foi um trabalho conjunto e eu lembro quando foi o meu primeiro trabalho de ilustração. Tinha que desenhar, fazer umas ilustrações para uma cartilha que era a Carta da Terra, que era ideias para você melhorar a, a sua existência com o planeta. E aí foi quando não tinha grana, verba para contratar um ilustrador, e aí eu era designer e falou: Você quer ilustrar? E aí foi a fadinha que abriu as portas para que eu falasse: Olha, eu também sou ilustradora, eu também sei ilustrar. E aí eu comecei com isso aí em 2008, e aí foi. Mas você já curtia ilustrar ou foi pegar meio de surpresa? Tipo, vamos ver o que que dá. Cara, eu curtia design, curtia desenho, mas eu nunca tinha imaginado fazer isso como trabalho, né? Quando eu era adolescente, punkzinha, eu fazia fanzines, e aí eu fazia com colagem, fazia com máquina de escrever, não tinha computador na época, com Xerox. Então eu digitava os textos e ia na copiadora e aumentava 10%, 100%, 200%, e fazia os títulos, fazia muito colagem e fazia alguns desenhos, mas eu não tinha
ideia de que eu ia trabalhar com ilustração, né? E aí, quando eu estava chegando, assim, pensando o que fazer de carreira e quase pensei em estudar administração, comércio exterior, que eu comecei a pensar em, tá, o que que eu gosto mesmo? E aí eu pensei em animação e aí eu fazia umas vozes birutas, meu pai fazia umas vozes birutas em casa, aí eu também fazia, aí eu pensei em trabalhar como dubladora de desenho e foi aí que eu caí de fato na animação, assim, sabe? E ilustração, Que legal. tá tudo muito junto. Hoje eu te falei que estava vendo um pouquinho suas entrevistas, né? Inclusive a que você fez pro Layer. Acho que foi feito duas já, né? Uma, sei lá, uns 5 anos atrás e uma um pouco mais recente, uns 2 anos atrás. Achei super Uhum. interessante também a parte de dublagem que você falou que era algo que você tinha interesse, né? Mas não vou fazer você passar vergonha, não, tá bom? Ai, que bom, obrigada. Mas eu faço muitas vozinhas no dia a dia, depois eu falo assim, ai, eu podia ser uma pessoa normal, mas Tem o problema de fazer efeitos sonoros. Eu tô aqui, sei lá, vou dar um preview no After, eu já começo a fazer os barulhos com a boca, já imaginando como ficaria, sabe? Eu sempre dou essa viajada sozinho. então, eu falo muito por onomatopeia. Metáforas também. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas sobre alguma situação, um sentimento, e aí já me falaram, mas você conversa muito por metáforas, mas acho que tá tudo tão atrelado ao que a gente faz que aí vira até um vício, né? Mas, Cita, uma dúvida. Hoje, atualmente, você atua como um estúdio ou como freela? Olha, é mais como estúdio. Tem vindo mais trabalho para mim, onde eu desenvolvo desde o início com o cliente, pensando na história. Vem um problema de comunicação, né? E aí precisa transformar em um storytelling. Então, eu converso com o cliente, mostro algumas referências, monto isso. É mais como uma produtora hoje em dia, sabe? Onde eu consigo pegar desde o início da ideia, desenvolver roteiro, chamar gente para colaborar junto, finalizar com áudio, com locução e entregar o projeto final para o cliente, né? A animação. Até isso eu Vez ou outra eu faço chamada, assim, para trabalhos, eu adoro, sinto falta, inclusive, mas tem sido mais assim hoje em dia. Até isso eu ia te perguntar, mas já respondeu. Se você normalmente pega o projeto desde o roteiro até a finalização, ou se você partia já da ilustração e animação. Então você pega realmente o projeto como um todo, né? Uhum. Hoje em dia, sim. Acabei ficando mais. Tem um nicho que vem muito para mim, que é do terceiro setor, mudanças sociais, direitos humanos, causas ambientais, e aí vem diretamente as instituições falar comigo. E eu confesso que eu gosto bastante desse jeito, porque a agência tinha muitas etapas, bate e volta, porque tem todas as pessoas da agência, basta da produtora, todas as pessoas da agência, o cliente, né? Todos os clientes estão um vai e vem sem fim, e quando eu trabalho diretamente com as instituições, com as pessoas que estão ligadas ao projeto, diminui bastante esse vai e vem Sim. de, de, de alterações e tudo mais. Marcita, e como que é para você essa parte de dirigir uma equipe? Olha, eu trabalho do geral remoto, como eu te falei, eu até sinto falta. Hoje eu estava conversando, eu fiz uma reunião de trabalho e eu tenho uma companheira de trabalho que a gente se conheceu no Estúdio Mall, quando eu trabalhava físico lá, né? Isso em 2011. E a gente virou super amigas e a gente divide muito trabalho, que é a Helena, né? Helena Camping, ela mora em Londres. A gente fez uma reunião hoje e eu falei para ela assim, eu sinto falta de ter um espaço físico e dividir com alguém de trabalho. Falo muito com a Nath Okimoto também sobre isso. Mas os trabalhos que eu tenho feito como direção é tudo remoto, assim. Então, eu tenho algumas pessoas com quem eu já trabalho, ou também chamo pessoas novas e o trabalho é dividido, assim, online, sabe? Faço o que eu quero, tento ter uma maleabilidade com prazo e tudo mais. Não sou a pessoa que tem. Não sou uma fã de virar noite, então eu gosto de pegar prazos mais humaninhos, sabe? Trabalhar dentro do horário comercial, ou dar uma certa liberdade do tipo, ó, você está contra os freelas, vai ser esse trabalho, faz no seu jeito, eu preciso que entregue na data tal.
Então, eu tenho feito isso, trabalhos com equipes remotas pequenas e eu uso muito o Trello para isso também, divido os trabalhos lá, vou subindo, Dropbox também, então tenho feito desse jeito. Isso é legal, né? É, explorar o melhor de cada profissional de uma forma saudável, né? Que às vezes não Uhum. acontece, né? Todo lugar que acontece isso. Então, como eu tento pegar mais esse trabalho que tem uma ideia de sustentabilidade, de direitos humanos, eu tento fazer o mesmo. A diferença de publicidade, a diferença gritante é grana, né? Uhum. Instituições, ONGs e tudo mais têm bem menos grana que marcas, né? Então também tem isso, assim, as marcas chegam com um prazo assim, olha, preciso que entregue amanhã, vira final de semana, entrega. Com as instituições existe mais diálogo, mais flexibilidade para dizer, olha, esse prazo está um pouco curto, podemos entregar no prazo X? E aí, com isso, eu também não massacro ninguém de trabalhar, mas também não ganho como é o trabalho de publicidade. Às Sim. vezes é uma balança, sabe? É, então, tem que fazer esse equilíbrio, né? Minha gata, é que você não tá vendo aí, mas eu não sei se você sabe, eu adotei uma gatinha e ela não para quieta aqui, tá pulando pra todo lado. Nem posso ver. Estou imaginando. Poder da imaginação. Eu preciso urgente arrumar isso, porque deve ser bem horrível para quem tá batendo esse papo comigo e não conseguir enxergar, né? As minhas reações, expressões, parece que tá falando sozinha. Mas vou resolver. Poder da imaginação. Mas, Cita, já tem algumas perguntas aqui, posso te mandar? Claro, vamos lá. É evidente que você é um artista que tem um estilo próprio. Quando se envolve em projetos, costuma ser você que propõe uma abordagem que reflita o seu estilo? Ou em muitos casos as pessoas procuram justamente por quererem que você traga a sua assinatura pessoal? Os clientes, no geral, trazem meu trabalho como referência. Então, eles veem alguma animação e os trabalhos, os clientes, eles veem de maneira bem orgânica, né? Ele vê um trabalho, eles acham de alguma maneira online pelo tema e às vezes vem por aquela animação e quando eu pergunto, você tem alguma referência? Ele fala, mas é esse trabalho. Então, o que eu faço e eu aproveito quando o cliente tem a minha referência como trabalho, é que às vezes eu puxo sei lá, se eu quero explorar alguma técnica e eu acho que combina com o tema, com o cliente, eu tento jogar essa técnica dentro dos mood boards, assim, como uma das possibilidades, para também tentar explorar algo novo em Sim. mim, sabe? E na equipe de trabalho também. Por exemplo, no último trabalho, eu quis colocar um pouco de animação tradicional, eu chamei a Flávia Godoy, ela é maravilhosa. E aí eu chamei ela para fazer parte porque eu queria. Eu sempre trabalho com animação digital, né? Tem Sim. um pouco de experiência com digital, com 3D, com stop motion, mas com o tradicional tinha pouco. E aí eu consegui agregar isso dentro do trabalho e trazer a Flávia para trabalhar junto e também consegui até aprender como dirigir melhor o tradicional. Que tem uma diferença grande até de linguagens entre o tradicional e o digital. Então, vez ou outra, eu consigo pescar alguma coisa diferente. Uns últimos trabalhos eu ia trabalhar com colagem, consegui propor, sabe? E aí eu Sim. fiz o design e a animação também. Então, às vezes é algo assim do que eu quero explorar e se combina. Ah, que legal. E que delícia também você receber a referência do cliente, a referência ao seu próprio trabalho, né? É. Dá uma tranquilidade, deixa a gente mais tranquila. Nossa, já que é minha referência, vou mandar bala no que eu já sei fazer. Com Aham. aquele, pô, Mas às vezes eu fico com medo, assim, isso é uma das coisas que eu sinto falta, assim, de não trabalhar com outras produtoras de animação, que é você aprender com o outro também, né? Porque senão sim. você fica se alimentando de você mesmo e como artista é legal abrir o olho para fora e ver as outras coisas e aprender com o outro, né? Quando eu fiz um trabalho com a Dirty Work foi bem legal, porque não faz tempo, podem me chamar de novo, inclusive. Porque tinha tanto ilustrador, tanto animador, tanto colorista dentro do projeto, que aí você vai vendo como cada um trabalha, e tem uma troca. E aí Sim. você acaba ganhando tecnicamente, ganhando de inspiração, sabe? Então, é legal ter a própria referência, mas também eu gosto de me desafiar. Eu acho que todo mundo da nossa área gosta de se desafiar, senão não estaria trabalhando com Faz, isso, né?
O desafio nos move, né? Eu Não é? mesmo adoro um desafio. Às vezes você tá lá, tipo, fazendo mais do mesmo, e tudo legal, trabalho massa, mas mesmo assim você fala, mais um trabalho, igual, né? Então, é Eu bem essa. sou bem Inclusive, formada. eu já fiz alguns trabalhos com eles também, com, acho que o Kaique, você conhece o Kaique? Kaique Moreto? Sim, Kaique sim, muito Moreto, bom. Gustavo Leal, a galera lá da Network. É muito legal o processo deles e é tranquilo, saudável e divertido pra caramba, né? Super, né? Mesmo que seja online, você se diverte, aprende. Sim, é bem legal. Vamos ver Uhum. para a próxima pergunta aqui. Deixa eu arrumar meu celular, que tá bem na frente das perguntas. Deixa eu só puxar um pouquinho pro lado aqui. Aí, agora vai. Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de ser freela? E também quais são os benefícios e desafios de trabalhar em estúdios? Hum. Vantagens e desvantagens. Vantagem é criar o seu próprio horário. Contrapartida é você ser organizado, disciplinado para trabalhar sozinho, né? Se levantar, sentar, saber que tem uma entrega, saber que às vezes não tem trabalho e tem que ir atrás de trabalho. Então você tem que ser disciplinado para isso, né? Tem que ser proativo quando você é freelancer, mas também você pode sair no meio do expediente, fazer alguma coisa diferente e aí falar, bom, trabalho de noite, vou trabalhar no final de semana. Eu gosto muito disso, de ter essa flexibilidade, porque às vezes não tá fluindo, às vezes você tá Sim, desesperado para dormir, você só quer 15 minutinhos de siesta. E quando você está trabalhando no lugar, você não pode fazer isso, mas quando você está em casa, às vezes 15 minutinhos de siesta é tudo que eu preciso para a cabeça voltar a funcionar. principalmente depois do almoço. Meu sonho quando eu trabalhava nas agências e tal, era assim, ai, não, de tarde, quando eu não tô fluindo, é ir pro cinema. E aí, quando eu era freelancer, quem disse que eu ia no cinema de tarde? Não ia, nunca fui. Eu ficava assim quando eu estava trabalhando nos estúdios, falando, quando eu trabalhar freelancer, eu vou no cinema de tarde, volto depois para trabalhar. Não faço. Mas era o que eu cobiçava. Então tem isso, tem essa vantagem. É, você tem que ficar frio quando você é freelancer, porque vez ou outra tem as vacas magras. Então você tem que se organizar a ponto de ter dinheiro para as vacas magras, né? Às vezes não aparece trabalho e tal. Tem que ficar frio, porque no começo eu jurava que eu ia morar na rua. Eu falava, ferrou, não vem trabalho. Aí eu passava por centro de São Paulo, via alguém morando na rua e falava assim, foi assim, esse cara era designer ontem, e aí ficou sem filho, para aí, eu vou parar aí. Eu ficava desesperada. E aí hoje eu tento manter a calma e quando não tem trabalho eu penso, vou fazer alguma outra coisa que eu queira, pensar em algo novo, me desafiar de alguma maneira, ler um livro, ficar calmo. Quando você trabalha em estúdio, tem a coisa legal que é você é, ter pessoas do seu lado para você trocar ideia, para você aprender, para você ensinar, para você almoçar junto, saudades, almoço com os amiguinhos de trabalho. E você teve uma outra pergunta, Thiago, sobre. Quais são os benefícios e desafios de trabalhar em estúdios? Tá, então eu acho que é bem isso, né? Os benefícios é não tem muita rotina. Eu trabalhei no Estúdio Mall e todo dia que eu chegava no Estúdio Mall, eu bem até fazia o sinal da cruz, falar, pelo amor de Deus, o que vai ser a bucha de hoje? E sempre tinha uns três trabalhos assim, bem desafiadores, mas que eram incríveis, porque exatamente por serem desafiadores e que te estimulavam a criatividade. E aí tinha uma equipe junto que você conseguia trocar uma ideia e tal. Mas também tem isso, né? Comia muita pizza no final de semana. Então. Mas trabalhar em casa, para mim, eu também tenho esse problema. Vira e mexe, eu tô comendo fora de hora e a tranqueira. Então, isso faz parte da Hum, disciplina, não só da disciplina de trabalhar, horário e tudo mais, mas de saber se alimentar bem também, né? você sabe que eu nunca gostei de rotina e eu pensava que eu tinha escolhido a animação exatamente porque não tem uma rotina, né? Quando você acaba um projeto de animação curto, não trabalho em
em séries ou no trabalho em longas-metragens, eu não sei se eu aguentaria e tal, porque eu gosto de quando um trabalho acaba, sabe? E aí você começa um outro com outra linguagem, outras cores, enfim. Mas quando eu comecei, eu pensei que eu nunca ia gostar de rotina, não sei se é questão da idade, eu tô vendo que a rotina me ajuda. Então, por exemplo, eu tô aqui vestida assim, mas a roupa de baixo eu tô com roupa para correr. E aí eu tô colocando essas metas de rotina de, então tal horário eu corro, vou pra academia, me alimento tal horário, e isso tá me ajudando. Ainda mais que a minha cabeça é bem dispersa, quero fazer 10 mil coisas, 10 mil abas abertas no computador e tal. Então, se eu não organizar isso, eu fico flutuando. E hoje, atualmente, você está em Paraty, né? Tô. Eu vim E, pra cá, parei aqui por causa da pandemia. Tava jogando tudo pro alto, ia começar minha vida de nômade digital. Morei um ano em Barcelona, eu estudei, fiz uma pós-graduação lá de animação 3D. E aí eu vi que dava certo morar fora, e aí eu voltei pro Brasil, fiquei uns 4 meses, mas aí, 18 dias antes de eu me jogar, veio a nossa. pandemia, e eu fiquei um tempo em São Paulo esperando passar, não passava. Aí eu vim pra natureza, vim pra perto da natureza, tinha praia, montanha, cachoeira. É, antes disso, você ficava em São Paulo, capital, né? Uhum, sim, E aí não sei então. o que que fez você querer se mudar? Realmente essa, entre aspas, nessa tranquilidade, mais próxima da natureza? Olha, eu nunca imaginei que eu ia vir morar aqui. Eu vinha como turista, tinha vindo 4 vezes. Eu estava indo morar. Eu tinha morado na Espanha, estava indo para lá de novo, ia morar no sul da Espanha um mês. Eu ia fazer um teste, picando e pingando nos lugares. Estava meio perdida, às vezes excesso de liberdade deixa a gente meio maluco, sabe? Meio, tá, eu posso fazer isso, isso, aqui, o que que eu faço? Então eu estava meio soltinha na vida, ia me jogar. Eu vim para Paraty porque veio a pandemia. Eu fiquei uns 6 meses em São Paulo, esperando a pandemia. Foi bem esquisito, foi muito Walking Dead. E aí lá eu falei, cara, esse negócio não tá passando rápido, não. Eu preciso de um lugar com natureza. E aí fiquei queimando, assim, tipo, pensando para onde eu vou e escolhi um lugar perto da natureza. E isso me ajudou a também conciliar com uma rotina mais saudável, sabe? Comer melhor, me exercitar. Em São Paulo era um pouco difícil, porque falta parque, né? Tudo é meio academia, meio preso. E também eu não consigo me adaptar ao ritmo de São Paulo, sabe? Aquele loucurão, trânsito, essas coisas. Eu gosto bastante, porque eu sou do interior de São Paulo, né? Que minha cidade é uma cidadezinha bem tranquila. Então Uhum. eu não consigo me ver morando em São Paulo, capital. É lógico, tem os benefícios de estar lá, mas eu também prefiro mais meu cantinho, de boa, perto da natureza. Eu tenho conflito, eu tenho muita saudade dos rock and roll, de encontrar a galera da animação que era mais fácil, de ir em exposição, em shows e tal. Então essa coisa cosmopolita me faz falta. Mas ao mesmo tempo, assim, hoje eu me segurei firme, tava um super calor, mas um amigo me chamou, que também é do Motion e tal, que veio morar aqui, mas já tá para rodar o mundo. E ele me chamou para cachoeira. Então, assim, eu tive que dosar o que eu queria fazer. Não fui nem para um, nem para outro, nem nada, mas às vezes eu posso fazer isso, de me dar o luxo de dar um tibum de cachoeira ou de mar e voltar para o trabalho, sabe? Sim. Então, perco de um lado, ganho de outro. Equilíbrio, né? Importante. Né? O, E, o equilíbrio ele é meio maluco, né? Nunca tá tão. Na verdade, ele tá sempre em movimento, que nem a gente. mas, Vitor, você falou sobre você ter ido para outro país e ter ficado um pouco em cada lugar, né? Como que é para você essa vida de nômade digital? Ah, então, de fato, eu não experimentei, né? Porque eu morei em Barcelona um ano e lá eu continuei trabalhando no Brasil e peguei trabalho para outro país também, né? Que no Brasil eu também pego trabalho para outros países. Eu ia experimentar agora e eu tenho uma certa aflição, assim, de como seria, porque eu tenho essa. Quando eu me jogo, eu me sinto muito cachorro, assim. Nosso trabalho é muito de gato, a gente tem que ficar na frente do computador, dentro de casa. Mas dentro de mim eu tenho uma alma de cachorro, então eu tenho essa vontade de cair no mundo que é para poder cheirar o mundo inteiro. E aí, se eu for para um lugar, eu acho que eu preciso fazer viagens longas, assim, morar um tempo, porque aí eu consigo curtir o lugar, chegar em casa trabalhar sem pressa. Se for fazendo viagens curtas, eu acho que eu não consigo porque eu vou querer curtir o lugar. E Sim. aí eu vou trabalhar um pouco menos, porque o nosso trabalho ele exige que a gente se dedique, erre, refaça. Então,
Hoje, se eu fosse tentar minha vida de nômade, que eu tenho pensado, né, nisso, teria que ser viagens mais longas, assim, ficar um tempo bom no lugar para conseguir ficar em casa uma semana sem sair por causa de um trabalho, sem ficar com FOMO, né, com fear of missing out, com ansiedade Sim. de ter que curtir o lugar. E você, a sua ideia é meter a cara aí sozinho ou você tem, tipo, algum parceiro de trabalho, alguma coisa nesse sentido para acompanhar? Não tem parceiro de trabalho, não, sei lá, se alguns amigos quiserem me encontrar no meio do caminho, mas por enquanto estou solo. E aí Aí sim. e eu não tenho nenhum problema de ir num lugar que eu não conheço ninguém e fazer amizade, não. Isso é legal. Vai se adaptando em qualquer canto, né? Então, mas cachorro é assim. É tipo alma de cachorro. Qual é o seu signo? Cachorro. Faço amizade em qualquer lugar. Tem uma amiga, eu fiz uma amiga em Barcelona que era do Motion, né? Quando eu fui pra lá, eu falei com algumas pessoas que viraram meus amigos, assim. Tem o César, tem a Ana Clara. E aí a gente saía de vez em quando, ela falava que eu era um Golden Retriever. Então, ser Golden Retriever me ajuda. Ó, uma outra pergunta aqui, ó. Como que foi o mercado para você em 2023 e quais são suas perspectivas para 2024? Olha, 2023, eu dou graças ao seu, às conversas que você teve com outros animadores para entender que foi parado para todo mundo, assim, né? Sim. Eu tive um trabalho grande em 2023 que foi fazendo um documentário de média-metragem, um documentário de 20 minutos para uma ativista de direitos de reprodução, direitos das mulheres, e é um documentário sobre aborto tardio. E ela filmou durante a pandemia, né? Ela fez a filmagem com celular, e para não ficar um documentário tão pesado, só de imagens, ela pensou em fazer animação, e ela me contactou, então eu trabalhei durante esse ano nesse documentário que vai estrear agora em fevereiro nos Estados Unidos. Ela é uma australiana que mora nos Estados Unidos, e aí então eu fiquei trabalhando nisso. Mas assim, apareceu bem pouco trabalho durante esse período, sabe? Foi bem atípico. O final do ano também, geralmente segundo semestre, é o semestre que eu mais tenho trabalho e fiquei assim, ó, Então, muita vacaciones, realmente, muitas férias. Então, realmente tá estranho. 2023 foi bem esquisito, né, em relação ao trabalho. E daí você falou, Uhum. eu batendo papo com essa galera, também percebi que não era só comigo. No começo eu fiquei, nossa, será que é só aqui que tá fraco o trabalho? Mas pelo jeito foi no geral, né? E não só aqui no Brasil, mas Foi, parece que no mundo todo. foi geral. Um amigo meu que trabalha aqui, que mora aqui também, né, que se mudou para Paraty, é o Eduardo da Fluido Filmes, e ele também pegou bem pouco trabalho, sorte que ele faz 10 mil coisas, é músico, é professor de yoga, 10 mil, e aí ele vai fazendo várias coisas aqui. Mas ele também acha que parado e a gente fica, né, fritando. Será que isso é inteligência artificial? Será que é o futuro? Então, eu não sei se são as crises também que está tendo as guerras e Sim. Covid também impactou. Eu não sei, né? Vamos ver como vai ser 2024. Então, eu também não consegui entender o que rolou para ter essa pausa meio que para todo lado. Mas alguma coisa aconteceu, né? Porque realmente foi um ano bem esquisito, pelo menos para mim, comparado a 2022, 2021, que estava bombando de trabalho. Foi um ano meio Uhum. atípico. É Mas importante daí, conversar, né? Com os nossos amigos para saber que não é só com a gente. Tipo, sim, a Helena que eu comentei, ela ficou um tempo também meio desesperada lá em Londres, falou, nossa, pouco trabalho, e agora tá voltando. Ela falou, olha, eu acho que no Brasil vocês recebem as coisas com um pouco de delay, então talvez agora pegou para vocês, mas daqui a pouco aparece, eu não sei, eu espero que ela esteja certa, Guru. e entra naquele assunto que a gente comentou também sobre ter uma reservinha, né? O pessoal que está na área, principalmente quem está começando. Eu fiquei até com dó de quem começou em 2023, porque deve ter se assustado, né? Nossa, tô entrando agora e já está tudo parado. Por isso que é É, importante realmente ter um caixa ali para conseguir se manter aí pelo menos alguns meses até aparecer e aparecendo as coisinhas, né? uhum. Para quem está começando, eu acredito que muita gente fez isso aqui. Quando eu estava começando, eu fazia trabalho de tudo que era coisas ligadas a design gráfico que eu achava que eu dava conta. Marcas, enfim, de ilustração editorial. E aí é tentar
melhorar o portfólio, estudar ou fazer algumas coisas diferentes que consigam segurar a onda, né, para quem está começando. E não Sim, deixar de bater na porta das pessoas, falando, oi, eu tô aqui, quero trabalhar com você. sim, é bom sempre dar uma cutucada, né? E prospectando Uhum, os trabalhos. E também ter uma boa relação com a galera da área mesmo, né? Porque indicação rola muito. Então, tá uhum. nos grupos de WhatsApp, essas coisas ajudam bastante também. Você sabe que depois que eu vim para Paraty, eu acho que eu fiquei meio alto, assim, fiquei meio empolgada, esse espírito de cachorro, fiquei muito natureza, muito esporte e tal. E eu acho que eu dei uma sumida dos grupos e eu senti, tô sentindo saudade e tal. Até esqueci, né? Tipo, teve um evento de motion em São Paulo e foi bem na Flip que rolou de Festival de Literatura aqui em Paraty. E aí eu fiquei aqui e falei, putz, mas tá rolando um festival lá. E aí fiquei um pouco out das coisas e senti que eu também quero estar mais junto, sabe? Até para poder me inspirar, para ter troca. Então, acho que 2024 eu quero reativar os contatos, assim, não só por questão de fazer trabalho, mas porque eu sinto que existe um motor quando a gente troca. Eu conversando com você, eu escutando todas as conversas que você teve e tal, isso me inspira, sabe? E, Me deixa mais viva, com um brilhinho nos olhos para nossa área. e é gostoso também essa conexão com outras pessoas, né? Às vezes a gente fala só, conhece só pela internet, já trabalhou junto, mas pelo computador, conhecer pessoalmente, trocar uma ideia, é legal pra caramba. Ah, E, são pessoas que passam pelo que a gente passa, né? sim, Tem dúvidas, tem as aflições, enfim. exatamente. Olha lá, a Esther falou, em 2004 quero te ver lá, sem falta. É, 2004 é Vou, equipe Motion. eu vou sim. Para a próxima pergunta, pergunta da Babu. Ó, na verdade tem a pergunta da Babu e da Paula, são parecidas, então já vou ler as duas, tá? Como você conseguiu entrar para o mercado de projetos pessoais com ONGs? E a pergunta da Paula, como você conseguiu focar o seu trabalho para causas sociais? Primeira pergunta, desculpa, como foi? Eu vou fazer separado então, tá? Tá. Individual. Como você conseguiu entrar para o mercado de projetos pessoais com ONGs? Ah, ah são perguntas parecidas mesmo, né? Então, eu era uma garotinha de 13 anos que se apaixonou pelo punk rock, e o punk rock tem uma veia politizada, né? De contestação da realidade, anarquista e tal, faça você mesmo. E eu acho que isso é para a vida, me inspirou para a vida, assim, né? E, e aí, indo nos shows e procurando, indo nos shows de hardcore e tal, participando de muito debate político, debates feministas, protestando na Paulista muitas vezes, batendo panela quando não era moda bater panela. Eu acho que isso me fez ter contatos. E aí, na faculdade, eu tinha um professor que também fez uma mudança na minha vida. Assim, converse com seus professores, esteja atento e tal, que isso ajuda. Que é o Ricardo Palmieri, ele é DJ e artista visual, e ele foi professor. Meu professor e virou meu amigo pessoal. Assim. E lá eu vi ele tinha contato com um centro de mídia independente, que era, na época, rolar uns shows lá, rolavam uns debates políticos bem legais. Eu falei, esse professor tá antenado com coisas que eu gosto e tal. Daí eu começava a puxar papo e aí ele me chamou para um projeto para trabalhar no Cultura Digital. E era um projeto que tinha que fazer oficinas para pontos de cultura pelo Brasil, isso em 2006, com software livre. E era um projeto que na época era o Gilberto Gil como ministro da Cultura, e ele estava incentivando muito o desenvolvimento de software livre, né? Sim. Que são desenvolvedores do mundo todo que desenvolvem códigos e tal, para que as ferramentas não sejam pagas, né? Então você tem o Linux, mas aí você tem até o Blender. O Blender é um puta exemplo legal de ferramenta open source, de código livre, né? Que era desenvolvido. Então a gente trabalhava dando oficinas, né? E ao mesmo Massa. tempo também ajudando os desenvolvedores, quando eu dava pau, escrevia documentação de como usar. Então, eu fui chamada para um projeto, né, por esse professor, é, e eu tinha que fazer tutoriais de como usar as ferramentas livres para produção gráfica. E aí, quando dava algum pau, eu escrevia, né? Tem os e-mails dos desenvolvedores, escrevia para eles e tal. Eu acho que isso me abriu um campo para eu trabalhar
E aí eu fui trabalhar no Instituto Paulo Freire depois disso, que também tem um cunho de educação, político e tudo mais. Eu acho que sempre foi a minha veinha, foi algo que eu sempre me preocupei. E aí tava ali. Eu saí das ONGs porque eu queria ter mais grana para fazer as coisas que o meu cabeção pirava, assim, tipo stop motion, fazer umas animação mais louca, assim, tipo, inovar tecnologicamente, porque como tem pouco recurso, às vezes não tem, né? Não tem como fazer, chamar uma galera foda. Aí eu saí por um tempo, fui trabalhar no estúdio mall, trabalhar para grandes marcas e tudo mais. Foi bem legal, bem desafiador, hein? É incrível, é excitante ter tudo isso. Mas ao mesmo tempo também, quando eu voltei a ser freela, eu sentia que eu tinha esse jeitinho de lidar com a galera do terceiro setor, que é um jeito diferente de lidar com gente de Sim. produtora, de agência, tem uma pegada completamente diferente, mais humana, sabe? E aí eu acho que Ah, eu Mari, licença um pouquinho. Tá cortando, acho que tá cortando o seu rosto. caiu aqui até. Desceu um pouquinho. Aí, tá ótimo. Pronto. Boa. Voltou? Voltou. Desculpa interromper. E aí é isso, eu acho que tinha a ver com o que eu já estava fazendo. E, e aí, como tinha o Instituto Paulo Freire no portfólio, acho que foi vindo alguns laboratórios, tipo, causas ambientais, aí você vai pegando, e aí você vai fazendo portfólio. Eu acho que a galera vai vendo aquilo e vai vendo a tua linha, sabe? E um trabalho vai chamando o Sim. outro, assim, por exemplo, eu fiz um trabalho de aborto, aí já estou no quarto, eu já estou me sentindo a bruxa satanista da animação, sabe? É, então é isso. E normalmente esse pessoal de ONG, projetos sociais, educacionais, eles te procuram ou você tenta se envolver neles de alguma forma? Olha, tem sido de maneira orgânica. Eu tenho ficado feliz porque era o que eu queria e as pessoas acham. Por exemplo, eu fiz um trabalho para a ONU Mulheres da Ásia e foi um cara da Austrália que me achou. Então, essa moça que eu acabei fazendo um documentário, ela viu porque uma outra ONG americana tinha me achado. E aí eu tinha feito um trabalho sobre aborto e essa outra documentarista me achou. Então, eu acho que os trabalhos ficam atrelados, assim, eu fico até com medo, assim, eu vou dar um tempo de alguns temas para buscar outros para que venha um leque mais variado de trabalhos, assim. Então, eu acho que um trabalho puxa Sim. outro, sabe? E aí também a importância de, se você quer se envolver, fazer trabalhos também, trabalhar com a galera, falar com o pessoal, enfim, criar um portfólio para isso. Que aí eu acho que os portfólios chamam. Se você começa a fazer muito trabalho para Coca-Cola, daí de repente a Pepsi está te chamando, entendeu? Eu acho que deve funcionar desse jeito. Mas aí eu fui para essa linha mais politizada, eu acho. Não política, não tem a ver com Sim. político, tem a ver com cunho social. Ó, pergunta da Luiz Boni. O que você indica para quem quer ser diretor criativo? E a partir de qual momento da sua trajetória você passou a ser diretora? Uhum. O que eu indico para ser um diretor criativo é ser curioso, comer muita arte, assim, de todos os níveis, sabe? Desde história da arte, exposição, ver desde exposições históricas mesmo, né? Quanto exposições contemporâneas, ver dança contemporânea, ver videoclipes, entender o que está acontecendo nos videogames. Eu não sei muito bem de videogame, mas eu acho que ser curioso vai te ajudar a ter repertório, porque para ser diretor criativo, eu acho que você tem que alimentar repertório. É ver muita animação, é ver muito filme, é escutar música, é viajar, é comer comida diferente, é tudo, sabe? É uma criação de repertório. Eu acho que isso te ajuda a lidar com pessoas e tudo mais. E eu tenho um segredo para contar. Eu pulei muitas casinhas para trabalhar como diretora criativa. Eu trabalhei nesse projeto, né, do Cultura Digital. Depois eu trabalhei uns 4 anos no Instituto Paulo Freire. E quando eu fui trabalhar no Estúdio Mall, eles tinham uma vaga para diretor criativo. E eu mandei o portfólio. Eu sou bem cara de pau, assim, né?
E eles me chamaram na entrevista e eu passei. E aí eu fui ser diretora criativa de um estúdio para publicidade, sem nunca ter trabalhado com isso, mas ter vontade, cara de pau. E eu tenho um termo que eu aprendi, que é o se virismo, se vira. Então, assim, eu não fiz, né, tipo, fiz o meu melhor, mas não tinha tanta experiência, mas fui aprendendo ali no meio, fazendo 10 mil coisas, assim, tipo, fazendo animação, no Estúdio Mall fazia direção de casting, fazia, você pensava em locação para gravação de vídeo mesmo, sabe? Sim. Eu meti as caras, assim, então eu acho que ser corajoso, buscar oportunidades, fazer acontecer. E volta naquilo que a gente falou, né? Dos desafios. E, Foi um desafio para você, né? eu Motivou a. desafio. Você tem que lidar, eu tive que lidar com liderança de equipe que eu nunca tinha feito, Sim. sabe? Então é um desafio, é um aprendizado, assim, eu era bem virgona, mas fui. É, e não é nada fácil quando é a nossa primeira experiência com algo que a gente nunca mexeu, né? Não, cara, não, Aquela meu estômago estava sempre revirando, assim, ó, ansiedade. borboletas do estômago. Ó, uma pergunta da Esther Rossoni. Como foi que você começou a fazer parte de direção de animação dos projetos? Contratar equipes e colocar a mão na massa. Foi algo intencional ou só foi acontecendo conforme as oportunidades iam aparecendo? Bom, como mini produtora, eu chego lá, mas no Estúdio Mall mesmo já foi um pouco isso, né? Que lá tinha equipe, tinha designers, animadores, editores de vídeo, produtores e freelancers, que a gente chama de várias áreas. Então, aí eu fui lidando com um leque de trabalho, de ter um projeto que eu tenho que entregar, e a gente também entregava do começo ao fim. Desenvolvimento de roteiro até o final, né? Com áudio, locução. Então, lá eu tive essa experiência de produtora e o Estúdio Mall foi uma escolinha também, né? E aí, quando eu virei freelancer, eu era freelancer mesmo, né? Pegava projetos soltos. E aí, quando começou a vir projetos desde o roteiro, e aí eu fazia a animação e a. Eu fazia a animação e a ilustração, fazia tudo. Mas aí eu comecei a cansar de fazer tudo sozinha e achava que ia ficar mais rico se eu chamasse mais gente para trabalhar junto. Então, eu comecei a pensar em verbas que dessem para pagar outras pessoas. Então, quando eu vou fazer um orçamento, eu falo com alguma pessoa extra que eu quero chamar para trabalhar. E aí eu agrego esses valores dentro do orçamento e é isso. Uma produtorazinha mesmo. Às vezes, quando eu pego um trabalho um pouco maior, eu chamo até uma produtora mesmo para cuidar dos Sim. cronogramas, mandar os e-mails e tal, que é um pouco do meu gargalo, às vezes, Uhum. sabe? Às vezes não dá conta de tudo, não, meu povo, assim, mas falho um pouco porque tem que responder o cliente, Sim. tem que emitir nota fiscal, tem que fazer 10 mil coisas, então sozinha, às vezes E fica essa puxado. parte burocrática é meio chata, né? E faz parte do processo. Eu lembro até que o Ariel falou bastante disso, porque quando ele tinha um estúdio, ele começou a deixar de fazer animações, que era algo que ele curtia muito, né? Para resolver essa parte burocrática. Não quero saber disso, não. Vou voltar para o que eu gosto. Eu fico nessa, né? Tipo, às vezes antes da pandemia eu também estava nessa, entre viajar e ser nômade ou abrir um estúdiozinho e tal, e de repente ter um lugar para trabalhar, sabe? Uhum. E dá um pouco de medo, assim, de virar só um trabalho administrativo, aí você tem um monte de gente trabalhando com você e de repente você tem que, é, sei lá, falir uma empresa. Por exemplo, meu amigo daqui, né? A gente conversa e fala, já falei uma empresa, tenho isso check no meu currículo. Também é importante se jogar, assim, não ter medo. E não ter medo ajuda. É que a gente acaba tendo responsabilidades sobre mais pessoas também, né? Não é mais só a gente. Mas Uhum, também exatamente. faz parte, de novo, dos desafios, né, Marcita? Eu gosto. Os desafios, eles te tiram da cama, assim. Os sonhos te tiram da cama, os desafios Uhum. também. Ó, outra pergunta da Esther. Tem algum tipo de projeto que você ainda não teve a oportunidade de fazer, mas que gostaria muito? Nossa, que eu não tive a oportunidade de fazer, nossa, tem muita coisa. Tipo, por exemplo, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Lê ainda.
Fica a dica. É, eu vontade de tenho vontade de fazer projetos pessoais que eu nunca fiz ainda. E isso é uma coisa que eu estou puxando, que é um pouco difícil, porque quando você faz algo para você sozinho, é mais difícil fazer um próprio Uhum. logo, pensar num nome, alguma coisa assim. Então, acho que o meu desafio agora, que eu tenho me dado, é pensar em criar algo autoral. Acho que eu não fiz isso ainda. E projeto autoral é um momento que a gente consegue explorar tudo que a gente quer, né? E o cliente é nosso É, mesmo. Então, é um nossa, processo gostoso. como eu procrastino, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que sentar a bundinha lá e fazer, escrever, pensar, planejar, e aí eu fico procrastinando isso. Então, eu acho que o projeto pessoal, e do começo ao meio e fim, assim, tenho vontade de ter curtas em festivais e tal, tenho algumas ideias, mas acho que eu nunca me dediquei tanto. Então, inclusive agora, nesses tempos mais calmos, eu estou tentando pensar, então vamos lá, agora é o momento de pensar em fazer isso nascer, sabe? E tem. Que eu acho que a gente vai trabalhando muito e fala, daqui a pouco eu faço isso aí, daqui a pouco eu deixo um tempo, porque teoricamente a gente não tem um prazo para o nosso projeto pessoal, né? É, Mas acho que às vezes a gente colocar, estipular, entre aspas, um prazo, nos força também a sentar, realmente pôr a bunda na cadeira, como você falou, e começar. nisso eu admiro você, que você vai e faz lá o trabalho do Simpsons, aí você pega suas animações, você fica pirando. Sim. Tem atitude para fazer as coisas, né? Outra pergunta da Lisbone também, de novo. Qual projeto você mais gostou de fazer? Uhum. Eu acho que eu postei hoje um trabalho antigo, de 11 anos atrás. Eu gostei porque é um stop motion. A gente teve lá foi do Estúdio Mall. Eu pude chamar o Fábio Amage, que eu conheci porque ele foi meu professor no IED, da matéria de stop motion mesmo. E ele é foda. E aí a gente. Era um trabalho que também não tinha um visual definido. O Itaú chegou e tinha. Eles queriam comemorar o aniversário de um ano da página de Facebook do Itaú, que estava crescendo, assim, os seguidores. E aí eu pude propor stop motion, e a gente fez com recorte de papel, que foi um puta trabalho insano de cortar papel, de fazer animação tradicional também. A gente misturou várias técnicas no processo, demorou uns 3 meses para ficar pronto. Teve cenas que teve que cortar, e existe um apego quando você tem um trabalhão para fazer uma cena e tá pronta, e aí tem que jogar fora essa cena, sabe? A gente fez uma cena que eu tive que ir atrás de uma feira, de uma laranja gigante e tal, porque tinha umas laranjas que apareciam na animação. Fez a animação, ficou legal, mas o cliente pediu para tirar porque estava longa a animação. Tem um apego, mas tem que soltar o apego. E tem até um livro que fala sobre isso, que é para filme mesmo, que é Num Piscar de Olhos, que eu indico bastante. Nesse livro ele indica que o editor tem que ser uma pessoa diferente do diretor, porque o diretor ele tem apego à cena que ele gravou. E às vezes você vê uns filmes que podia ter cortado mais, mas que o diretor está tão apegado àquela cena que ele não corta. Enfim, e esse stop motion, ele envolveu muita gente, muitas técnicas, muita mão. Teve que fazer correção depois de luz, que deu flick de luz. Mas eu acho que foi um trabalho que eu gostei, porque tinha uma equipe gigante, era todo dia meter a mão na massa de uma maneira e fazer a coisa sair e dar certo, sabe? E tinha um desafio que estava na minha mão, que era o storyboard, assim. Então, teve cenas, por exemplo, que eu não fazia ideia como resolver. Assim. Com o tempo, já estava começando a animação e não estava bom. Tem uma parte de pontuação para mostrar que a página do Facebook estava crescendo, né? Quem estava curtindo estava crescendo, que foi uma inspiração no Atari. Que minha mãe jogou muito Atari, eu ficava brincando de boneca, minha mãe jogando Atari, aí eu pensei no Atari e foi, assim. Então, o processo de pensar como resolver visualmente e a liberdade que eu tive e a equipe foi o trabalho que eu acho que eu mais gostei de fazer e que eu gostaria de fazer mais, assim, com grandes equipes e presenciais, assim. Você postou hoje esse projeto? É isso? Eu postei um trechinho porque eu achei e tal, né? Eu ia falar com você, acho que eu fiquei inspirada, dei uma olhada lá, fiquei pensando
Falei, nossa, nessa longa estrada da vida. E aí eu postei hoje no Stories só, mas não foi animação show. Tô até pensando em postar inteira, porque fazem 11, 12 anos e ela ainda é legal, assim, eu acho legal. Posso sim. Depois eu quero dar uma chetada e ver também, compartilhar com o pessoal. Tá bom, posso lá. É, foi feita no Estúdio Mall. Outra pergunta, da Luana Moraes. De onde surgiu essa motivação em fazer projetos mais voltados a causas sociais, mesmo sabendo que a publicidade paga melhor? Então, eu acho que é essa veia punk que nunca deixou de lado, assim, nunca saiu de mim. O punk tem essa coisa contestadora e idealista de pensar no mundo melhor e tal. De verdade, assim, sabe? Tanto que começou a guerra agora, que é um negócio que mexe comigo, assim. E aí eu lembrei de letras de quando eu tinha 13 anos de idade, ficava ouvindo que era tipo assim, guerra do mata-fome, provocam as guerras. Tipo, isso me motivou a ser uma contestadora. E aí, quando eu fui para o mundo da animação, e aí você tem que vender 10 mil coisas da publicidade e tal, e eu acho que é muito o contrário de onde eu venho, sabe? Muito gente desse meio foi para publicidade, mas acho que tem uma coisa diferente, assim, vou ter que vender para você um negócio, né? Tipo, que você nem precisa, mas eu vou te fazer se sentir meio mal, para você consumir alguma coisa. Eu acho que isso ia contra a minha essênciazinha, Sim. sabe? Então eu não. Eu tô queimando meu filme aqui, perdendo trabalho de publicidade, meu bolso é agradecer, mas acho que isso me fez pensar em o jeito de usar a animação. Como eu sou muito ruim para tocar, mesmo punk rock, eu peguei a animação como meus três acordes de punk rock e faço deles aquilo que eu poderia fazer numa letra, assim. Então eu tento jogar as causas de coisas que eu acredito, humanitárias, ambientais. Acho que isso foi o que me alimentou, sabe? Foi o que me levou Eu aí. acho importante também, se a gente tiver a oportunidade de fazer o que a gente ama, trazer para o nosso dia a dia, é muito mais gostoso, né? Total, Thiago. Acho que você sempre fala isso desse prazer, né? Eu vou falar um exemplo que é bom para quem, às vezes tem gente que me pergunta como foi estudar na BAU em Barcelona, né? Eu fiz uma pós lá de animação 3D. E eu gosto muito, minha piração é character design, eu piro, sabe? E quando eu fui, eu pensei, bom, agora eu vou aprender a fazer character design em 3D. Comprei até uns cursos do Doméstica que eu nunca fiz, já fazem anos. Deus do céu, que estudante péssimo que eu sou. Mas o projeto final do curso, eu achei um pouco gargalo, falando mal do curso, que era assim, o projeto final, eu achei que, como estudante, eu ia ter a chance de criar algo próprio. Mas eles deram um tema que era fazer uma animação para e-games com uma ligação de futebol. Cara, eu não sei nada de futebol, não sabia nada de games, tive que pesquisar que diabos era e-games, que não é o meu mundo. E eu ralei muito e foi um trabalho assim, fiz e tal, escolhi um time, o São Pauli, que é um time de segunda divisão da Alemanha, que é um time punkzão, assim, super pegada politizada. Escolhi de Sim. novo aquele negócio que me move. Mas não entendo nada de futebol, não entendia nada de games. Eu acho que podia ter sido melhor desenvolver algo com character design. E aí eu lembro que eu contestei o coordenador do curso e falei: ah, mas eu podia escolher alguma coisa, né? Um tema pessoal. Ele falou: ah, mas no mercado de trabalho você não escolhe os seus clientes. E aí eu pensei: bom, como estudante, essa deveria ser a melhor oportunidade. Se eu no mercado de trabalho não posso escolher os meus clientes, então pelo menos como estudante eu poderia escolher alguma coisa, sabe? E achei meio engessado. Foi meio duro trabalhar com algo que, mesmo como estudante, que era algo que eu achava um tema que não tinha, não casava ali, sabe? Então Sim. eu tenho um pouco de dificuldade, mas tem gente que não tem essa dificuldade, assim. Ó, o Fernando fez um comentário aqui, ó. Marcita é muito simpática, que vibe legal. Realmente, eu queria até pontuar isso. Todas as vezes que a gente conversou, você foi muito simpática comigo, muito legal. E uma pessoa super carismática, além de talentosa. Ai, obrigado. É o meu signo de Golden Retriever. Ó, outra pergunta aqui, do Fernando.
Qual a importância de estudar storytelling e o diferencial que isso traz para o profissional de motion? Nossa, cara, total diferencial, assim. É, você saber contar história, às vezes assim, às vezes o visual não tá lá essas coisas, mas eu acho que o que você conta e como você conta é o que faz você ficar preso na história, né? Quando você vê assim os comerciais de YouTube, 30 segundinhos e tal, se você instigar a pessoa do jeito certo, você fica vendo, né? Tem um comercial, puta que pariu, que me irrita, que é o Marcos Mion, que ele vem falando tão rápido. Fico, nossa, desesperado, assim, sabe? Pelo amor de Deus, quem fez isso? Socorro. Então, eu acho que o jeito de você contar a história, é, e principalmente quando a gente trabalha com imagem, né, com animação, as metáforas visuais que você vai dar, pensar o público que vai assistir, se você consegue comunicar isso com o público, né? É, a coisa fluida, como é que você toca as pessoas, por exemplo, tem a animação Wall-E, né? Eu comprei o livro, eu adoro o Wall-E, assim, acho foda. Eu não assisto tanto Pixar e tal, mas o Wall-E é meu coraçãozinho. E os caras estudaram cinema mudo muito tempo para poder chegar a fazer uma animação, que acho que 15 ou 20 minutos inteiro no início da animação, eles prendem a sua atenção pela maneira dos sentimentos que passam sentimentos, pelas imagens. Aquilo lá é um jeito de contar, o storytelling que te prende, que te emociona. Lembra quando eu fui ver no cinema, pelinho no braço arrepiado, assim, falando, nossa, cara, que incrível isso. E eu acho que isso tem a ver com storytelling, sabe? Então, ver muito filme, entender a história, pensar em você como o que, que te prende? Como que você conta uma história? A tua mãe ficaria presa nessa história? O público é esse? Então, sempre pensar isso para quando você conta e ter proatividade, porque às vezes é um roteiro para você de um jeito, e se você gosta mesmo de se aprofundar e tem coragem, acho que entende, você pode tentar abrir essa discussão para ver se você pode melhorar algumas maneiras de contar visualmente, ou contar até por narração, porque às vezes você tem que mudar algumas palavras na locução, sabe? Sim. Ou as ordens também, né? Eu já tive que mudar a ordem porque eu achava que combinava mais, assim, uma transformação de uma árvore num relógio. E aqui você passa o tempo. Então, essa fluidez, meio imagem com que você vai narrando, se tem narração, ela é bem importante. Para mim, storytelling é o cerne de tudo ali, sabe? Sim. E essas sugestões que às vezes a gente consegue dar para melhorar o resultado final é importante e ajudam bastante, né? Até a gente mesmo, para conseguir desenvolver algumas coisas que a gente acredita que vai funcionar, né? Às vezes você vai fazer uma animação, sabe aquela animação que é muito engraçada, que é tipo um bonequinho de palito no layout do Photoshop? Uhum. Que ele fica apertando, ele fica interagindo com o criador, Sim, assim, e tal. Mas é um bonequinho de palito, assim. É tão divertido, é sim. tão sagaz, tão genial o roteiro, que segura a onda, sabe? Até o que eu acho genial é a entrada da Pixar, aquela Pois é. luminária. Tem muita Ah, personalidade, né? é muito Sim. fofo. Ó, uma outra pergunta do Capivara Motion. Qual é a sua maior fonte de inspiração para os seus projetos e como busca referências? Mas eu acho que o seu tripé tá te trollando. Tá Tá, te meu, tá tudo cortando. caindo aqui, ó. Se eu soubesse o que eu fiz aqui pra poder ter. Porque a iluminação tá meio ruim aqui no quartinho, então. E eu não consigo me ver inteira, então não sei. Tá aqui? Tá legal? Aí tá. Tá, pronto. Mas daqui a pouco vai cair de Eu novo. tô falando porque depois, na hora que tiver gravado, você vai falar, nossa, por que eu não levantei o tripé da cortada? É que eu só vejo um pedacinho meu, então. Mas agora tá aparecendo. Referência. Cara, eu sou muito ruim de nome, né? Mas eu salvo tudo, assim, eu uso muito Pinterest, Vimeo, né? Com meus favoritos e tal. E crio as minhas pastas de referência lá. É, grandes favoritos, assim. Hoje em dia, eu nem sei, eles não sei se estão fazendo muito, estão fazendo uma pegada maior, mas tinha o Estúdio Moff, que era da Inglaterra, que eram meus queridinhos, porque eles também tinham muito trabalho com ONG, instituição, com storytelling lindo, com visual lindo, meu Deus do céu. Eles, até hoje, é uma grande inspiração as animações que eles fizeram. Putz, eu sou meio ruim de nome, tá caindo de novo, filho.
Eu sou ruim de nome. Pô, esses dias eu já publiquei o Ariel Costa, ele é muito criativo, né? Sim. Gosto de quem inova. Tem a Buck, mas faz um tempo também, não sei como é que vai ser essa coisa do trend. Acho que tem um momento que tudo fica meio depois datado, né? Sei lá, tipo, meio. Tá, então tá. Esse personagem aqui, esse estilo que é o Alegria, né? Que eles criaram pro Facebook, acho que agora já deu, assim. Então é Uhum. legal também inovar, sabe? Sim. Putz, eu tô com falha, assim, de nomes de pessoas que são minhas inspirações. É uma pergunta difícil, né? Porque no dia a dia a gente tem tantas coisas e às vezes não é só nem o digital. Eu sempre falo nas lives, eu mesmo gosto de buscar inspiração na natureza. Às vezes sair do computador, sabe? Olhar o mundo real, assim, olhar para o céu, olhar para, sei lá, para o quintal do vizinho. É. E cada trabalho ele exige uma referência, né? Por exemplo, esse documentário que eu fiz, né, que vai sair agora em fevereiro, são três personagens principais e cada um eu fiz numa linguagem. Eu acho que no fim tá meio parecido, mas a ideia era ter cara de que foram pessoas diferentes que fez, mas não sei, não. E uma das referências para uma das personagens era uma Matisse. Então, dentro da história da arte, às vezes pode ser a referência, sabe? Não só a animação como referência, mas a história da arte também é um grande motivador para mim. A natureza. É, isso. Mas a gente está chegando a uma hora já de live. Eu queria te fazer uma pergunta que normalmente eu faço para a galera que eu bato um papo. É se você tem alguma dica ou sugestão para o pessoal que está iniciando aí carreira, essa vida criativa, seja no motion, na ilustração, o que for. Nossa, algumas dicas, né? Eu tenho visto uma galera nova, muito foda, muito inovadora, assim, com alguns canais. Tipo, ontem eu comecei até a seguir uma menina, acho que veio como. Acho que ela deve ter pago, né, pra aparecer. Mas achei bem legal que ela fez um canal onde ela tem uma boa iluminação e ela faz umas animações com ela interagindo com as animações. E eu acho que ela é nova, assim, né, fazendo. Então eu acho que aproveitar esse mundo que é bem diferente de quando eu comecei, tem essa coisa das redes sociais e tal, TikTok, enfim, e tentar inventar, criar alguma coisa sua, fazer contato com as pessoas, testar de coisas diferentes, realmente se alimentar de muito tipo de arte diferente, sabe? E experimentar, eu acho que isso. E falar com as pessoas, tá ativo, fazer contatos. Eu acho que essa é o que a gente já fazia antes, mas hoje em dia está até mais aberto, sabe? A gente está mais próximo do outro. Uhum. Você manda para alguém uma mensagem no Instagram e aí a pessoa responde, sabe? Sim. Tá aí a dica da Marcita. Marcita, vamos aproveitar que o pessoal está aqui ainda, aproveitar essa audiência, né? Vou pedir para a galera tirar um print, me marcar a Marcita. É a hora que a gente faz uma Torta? pose de uns 5 Sou segundos, torta ainda? e a galera print. Vamos lá. Tá saindo uns balões aqui na minha tela. Acho que Ah, foi. estou vendo balões. Tá tendo uns corações Pessoal, aqui. Ó. tá aparecendo o coração para você? Ou Não. não? Não? Galera, quem puder, tira um print aí e marca a Marcita, para cada vez a gente ter um alcance maior desses bate-papos, tá? Todo mundo ganha com isso. Marcita, muito, Coraçãozinho. muito obrigado mais uma vez aí por ter aceito, né, esse bate-papo. É um prazer ter você aqui, de verdade. Desde aquela época que eu falei que eu fiz um projeto com você em 2019, que na verdade participei, né? Pude animar a sua ilustração e estar conversando com você aqui hoje é muito legal, de verdade, viu? Vamos fazer mais projeto, Vamos, Thiago. precisa fazer mais, chamar Os mais projetos são muito pessoas. legais. Então, ano passado eu A falei gente pode assim, fazer troca, gente. Eu não preciso só dirigir, eu também posso ser dirigida. Eu adoro fazer troca. Eu acho sim, que pode ser, às vezes você dirige um, eu dirijo o outro, outra pessoa dirige a gente. não, batendo um papo hoje com você começou que eu tenho TDAH, sabe? Então às vezes eu já te contei, né? Eu fico pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu comecei a pensar agora mesmo, tipo, por que não fazer um projeto, uma collab com a galera que eu troquei essas ideias, sabe? Convidar todo mundo para fazer alguma coisinha e unir esse projeto. Pois Seria é, bacana. pô, eu vi um collab
hoje muito legal daquele Alessandro, não sei o que, Maxi, não sei o que lá. É um puta animador italiano foda. Eu acho que ele fez um collab que ia ser um projeto gigante, mas muita gente não mandou. E aí, ele fez as animações, aí ele deixa uns espaços, assim, ficou até artístico, sabe? Uns Sim. espaços de quem não mandou animação e ele publicou. Eu acho que e ele coloca lá, bom, é pra mostrar que nem tudo dá certo, e às vezes as coisas são assim mesmo, enfim. É fazer. Se você chamar, tamo junto. Fechou. Obrigado, Mar. Quem sabe Valeu. lá a gente não dubla, não é mesmo? Do quê? Quem sabe lá a gente não faz a dublagem. Ah, verdade, né? Eu vou bem pensado. Vou Então anotar tá bom. aqui. Então tá Obrigado, bom. pessoal. Obrigado, Mar. Boa noite a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.